Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Leia Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2023 do fundo RECT 11, o REC Renda Imobiliária, fundo de lajes corporativas. Então vamos ver qual foi o desempenho do fundo nesse mês de abril através desse seu relatório gerencial. Vamos lá então. Se você então gosta desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, é tudo muito importante pra gente, né? Porque ajuda a gente a crescer no YouTube aí e é tudo de graça. Então, e esse relatório, inclusive, vou deixar na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do grupo do Telegram. Bom, para quem não conhece o RECT 11, né, o Fundo de Lajes Corporativas, tem aí desde 2019, se eu não me engano, eu tenho ele na carteira desde 2020. O administrador aqui é o BRL Trust e quem gera é o REC Gestão de Recursos. Tá? A rentabilidade alvo do fundo é o CDI, que hoje está em 13, alguma coisa, né? Então o fundo ainda está um pouquinho abaixo disso aí. E o fundo, pelo valor que a gente vê aqui, né, o patrimônio líquido do fundo quase 800 milhões, 92,70 por cota, e no mercado encerrou abril a 51,37. 438 milhões de reais de valor do patrimônio líquido a mercado. Não, mas em abril, os fundos de tijolo, né, tem subido aí bastante. E o RECT também subiu. Acho que encerrou aí o último dia 19 de maio, cotado a 57 e alguma coisa, né? Então teve aí um crescimento, acompanhando aí os fundos de tijolo, né? E a gente vê que as taxas, né, somadas dá 1,17% ao ano sobre o patrimônio líquido, e não tem taxa de performance. O prazo de duração dele é indeterminado, é para investidores em geral, mais de 8 milhões e meio de cotas emitidas e quase 75 mil cotistas, como eu falei, eu sou um deles. E em torno aí de 6% da minha carteira de FII eu tenho aí no RECT 11, tá? Inclusive esse é o ticket na Bolsa de Valores. Bom, vamos lá, a gente vai ler o relatório até ali a parte da liquidez e da rentabilidade, né? Porque o relatório também tem um material detalhado das áreas vagas, por isso que ele tem aqui, ó, 50 páginas, tá? Mas não é isso tudo. Então vamos lá, relatório, o resultado do mês, dia 15 de maio, o fundo vai pagar aí, né? Na verdade já até pagou, né? Mês de abril, fundo que anuncia os seus proventos no quinto dia útil do mês e pagou aí 4,6 milhões, distribuindo aí 54 centavos por cota. E com base aqui no valor da cota de mercado, o dividend yield ficou em 1,05%, então pagando aí ainda mês de abril acima de 1%, e o anualizado, com base no valor de mercado, também 12,6%. Então, se comparado com o valor de mercado que está ocorrendo agora em maio, ele já não está pagando 1% ao mês, né? Está acima de 0,90, porque o valor da cota está aproximadamente ali 57 centavos. R$ 57 o valor da cota, tá? Resultado dos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 6,17 nesses últimos 12 meses. O fundo desde maio de 19, né? Eu falei que ele tinha desde 2019 até abril de 2023, 31% baseado na cota 100, que é um fundo na cota 100, apesar de estar R$ 57 atualmente, é um fundo na cota 100, tá? Que caiu bastante aí desde 2022, início de 2022, se eu não me engano. Bom, vamos seguir então aqui. Fundo, alguns acontecimentos do fundo, né? Não teve praticamente nada, teve só um fato relevante de uma alocação de mais uma sala. Esse fato relevante foi de maio, vai sair no relatório seguinte, mas o resultado acumulado do fundo foi de 25 centavos, está, né, em abril de 25 centavos por cota, que ainda não foi distribuído, né? E o fundo segue aí prospectando as áreas vagas para possíveis locações. Então vamos seguindo então aqui no relatório, não teve nenhum acontecimento praticamente aí, nenhum, na verdade nenhum mesmo, né? No mês de abril, foi um mês parado, não teve nem rescisões e nem novos contratos, né? Distribuição e fechamento, como a gente vê aqui a movimentação aqui do portfólio, né? Então sobre a cota de fechamento, o fundo teve um desempenho de 1,05% de dividendo, né, no mês.
E a gente vê aqui que em relação ao CDI, desde o início do fundo, o fundo supera o CDI porque teve um período muito. O CDI, a taxa DI está agora que está alta, né? Mas um período grande aí ela teve bem baixa, chegando ali a menos de 2%, né? Ao ano, então muito baixa mesmo. E aí então o fundo ainda está com rentabilidade, né? Desde o início lá em abril de 19, maior do que a taxa DI. Em relação ao seu patrimônio, o fundo tem 96% alocado em ativos-alvo, que são os imóveis para alocação, né? São 956 milhões de reais. Tem aí a renda fixa, ativo de liquidez diária, que normalmente é o caixa do fundo, 1,5 milhão. Então o fundo quase praticamente não tem renda ali, praticamente está sem caixa, né? Vamos dizer assim, muito baixo. Mas tem aqui a alocação em CRI, quase 8 milhões de reais, né? Que o fundo acaba tendo ali para poder ter aproveitar a renda, na verdade, aí dos juros altos, né? Então pega ali os CRIs para isso. E também a gente tem aqui outros ativos, 26 milhões de reais, o que dá quase 1 bi de ativos, né? Mas o fundo tem aqui 200 milhões atualmente de passivos, que são, né, praticamente financiamento de imóveis através de CRIs, que somam aí, só de CRIs somam 194 milhões atualmente, né? São as obrigações por aquisição de imóveis e todos eles indexados ao IPCA, que agora tá menor, né? O fundo chegou a sofrer bastante aí no ano de 2022 com o IPCA alto, pelo menos no primeiro semestre ali, né? Final de 2021 também. Mas atualmente está dando aí um refresco, né? Apesar de ainda estar alto, mas está dando um refresco aí em relação ao serviço da dívida, né, do fundo. Aqui a gente verifica a distribuição mensal, então o fundo distribuindo 54 centavos aí linearmente no ano de 2023. Então, interessante também essa distribuição aí, né, ao valor que o fundo está hoje no mercado. E o patrimônio líquido do fundo não teve alterações praticamente desde o ano passado. Aqui a gente verifica a distribuição dos dividendos, então o fundo aí segue numa distribuição, numa expectativa para distribuir maior que 2022, porque 2022 praticamente ele distribuiu 50 centavos todos os meses, né? Então, se distribuir 50 centavos, 54 centavos em 2023, vai aí ultrapassar o distribuído no ano de 2022. Então, a princípio, nos últimos 12 meses, como o fundo tem mantido aí 54 centavos linearmente, já está com expectativa, né, nos últimos 12 meses aí já está maior do que a distribuição de 2022. Aqui é o portfólio do fundo, então são os classificados por ativo, né? Então a gente verifica também a localidade e aonde está o problema aí de vacância, né? O principal ativo agora aqui é o Canopus, né? Que sempre foi um dos principais aqui em relação à taxa de ocupação baixa, né? E ainda está na região, é uma região que ainda não se recuperou aí, na verdade, o estoque ali de lajes nessa região ainda é muito alta lá, comparado com a região do centro aí de São Paulo, né, e imediações. Isso aqui fica em Barueri, Alphaville, né? Então ali já foi um grande complexo de grandes empresas, né? Ainda está aí sofrendo com relação a grandes estoques ali de lajes corporativas, né, e ao aumento, inclusive, da vacância, né, desses estoques, né. Então, é o que a gente tem acompanhado aí, principalmente a gente tem esse estudo, se eu não me engano, no XPPR11, no relatório deles, né, e a gente vê que essa região aqui, realmente, em relação ao centro de São Paulo, não tem tendência ali de queda na vacância dos estoques de laje corporativa. Então, é onde o fundo está sofrendo ainda, né, o restante ali próximo aos 100% quando não está 100%, e esse realmente é o que tem deixado aí a vacância do fundo ainda acima de 10%. Bom, vamos lá então. Vamos seguindo. A gente verifica que mais para baixo também o CRI que ele tem hoje, né, na carteira. Então CDI mais 5,5%. Praticamente pegando ali em torno de 17% ao ano, né? Então interessante também esse CRI que o fundo mantém na carteira para ter uma rentabilidade um pouco melhor aí do seu caixa. E aqui a gente verifica as principais áreas brutas locáveis onde está, né? Barra da Tijuca e Evolution Corporate é o principal, os principais ativos, não, é o Barra da Tijuca e o Canopus, né? O Canopus é esse daqui mais escuro e é onde o fundo tem a maior vacância. Em relação
A taxa de ocupação, o fundo então está com 88,9%. Essa taxa aumentou um pouquinho agora no mês de maio, vai chegar aqui em torno de 10,5%, né, mais ou menos, de vacância. E a gente verifica que o fundo tem hoje 12,4% em renda mínima garantida nos imóveis que estão vagos, né? Então essa receita do fundo principal ainda é o IGPM, é o que reajusta os contratos, mas atualmente 35% já está pelo IPCA. E aqui são os principais ocupantes, né? Então ainda é a Elo Participações com 13,2% e a Unigran Rio com 10,6%. Até que está bem distribuído aqui em relação aos inquilinos, né? Tem só uma concentração maior aqui nesses dois primeiros, mas é normal isso. A gente verifica até outros fundos com concentrações muito maiores que isso, né? E aqui o RectTech está bem distribuído em relação aos seus inquilinos. Essa é a minha opinião, né? Vencimento dos contratos aí, 55% vence a partir de 36 meses. O fundo que tem normalmente aí uma média de renovações, né, de entre 48 e 60 meses, né? Então essa aí normalmente é a média aí do prazo dos contratos quando eles são feitos aí dentro das negociações. Bom, DRE gerencial, a gente verifica que o fundo também manteve isso aqui, o receita de aluguel nos últimos meses, né? Então é interessante também essa linearidade aqui nos recebimentos. Fundo que ainda tem aqui recebimento de multa rescisória, aqui está recebendo multa rescisória, né, praticamente desde agosto, né? Teve uma maior aqui em agosto de 22. E os serviços das dívidas do fundo, né? 2,3 milhões de reais. Então ainda é bem alta, né, essa despesa financeira daqueles CRIs que ele tem na carteira. Aqui o resultado é por competência, né? Então a gente verifica que o lucro líquido do fundo contabilmente foi de 2,8%, mas pelo regime de caixa, né, na verdade aquilo que acontece, né, de entrada e saída de caixa, o resultado foi de 4,9 milhões, o fundo distribuiu 4,6, mantendo a linearidade na distribuição, como a gente verifica aqui nos valores. Então, o fundo aí mantendo a expectativa, né? Distribuindo inclusive menos do que o caixa, resultado de caixa, como a gente verifica aqui, né? Então, o fundo aí até fazendo um caixa nesses resultados dos últimos 12 meses. Aqui a expectativa de receita, o fundo então para maio tem a expectativa de 5,9 milhões, mas o fundo praticamente está estabilizado aqui nos 5,6, né? Teve mais uma alocação aí em maio, mas não vai chegar aqui a 5,9 milhões, a não ser que tenha algum reajuste contratual nesse período aí que acresça nas receitas, né? Bom, aqui é o portfólio do fundo, você pode baixar o relatório aí na descrição que eu vou deixar na descrição do vídeo para você entender um pouco mais aí sobre as características do portfólio do fundo, né, das lajes corporativas, localizações, os principais locatários. Então tem várias informações que você pode ver aqui. A gente vai encerrar aqui com a liquidez e na rentabilidade do fundo. A faixa de negociação até que não variou tanto aqui nesse mês de abril, mas vai variar no mês de maio. O fundo subiu aí, está em torno de R$ 57 R$ 57 no mercado secundário. O volume negociado em abril foi baixo, né? 8,8 milhões, média de quase R$ 500 mil por mês. E a gente verifica que dentro da quantidade de cotistas que abaixou de novo, né? Reduziu a quantidade de cotistas novamente. Esse preço aí de R$ 50 eu peguei muita cota nesse período, mas a gente verifica que ainda está numa tendência de queda, né? A quantidade de cotistas do fundo. E aqui a gente verifica o gráfico, né? Desde 2019, desde o IPO, que o fundo começou na base 100, como o fundo se comportou em relação a liquidez média diária no mercado, né, chegou a estar aqui, ó, 3,6 milhões de volume médio diário. Nesse período de 20 e 21, o fundo distribuía bons proventos ali, 81, 72 centavos, e as lajes estavam bem valorizadas nesse período, né? A pandemia acabou aí despencando esse valor de mercado, né? Despencando aí a taxa de ocupação e também a liquidez também no mercado, né? Porque acabou que a liquidez segue
O preço lá ele era negociado aqui em torno de 90 a 100 reais e agora sendo negociado em torno de 50 a 60 reais. Claro que a liquidez também reduz, né? Mesmo mantendo a quantidade de negociações, a liquidez reduz porque é a preço de mercado, né? Então tem esse sentido também. Bom, é isso então. Relatório gerencial aqui do Rect 11, Fundo de Lajes Corporativo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do Rect 11, qual o percentual da sua carteira. Como eu falei, a minha é em torno de 5 a 6% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário. E eu comprei, foi muita cota aí nesse período que ele estava ali a R$ 49,50 reais. Agora está 57, né? Tem que pensar realmente se vai valer a pena agora comprar, mas ele está muito abaixo do valor patrimonial ainda, de repente abaixo dos 60 ainda está valendo. Essa é a minha opinião, não é nenhuma indicação de compra nem de venda. É isso então, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.